aguardar aqui só mais um minutinho para a gente poder dar início à nossa aula. Vocês conseguiram fazer a atividade que eu passei para vocês lá no CLES? Eu fiz, mais ou menos, enviei já. Ótimo. Eu vi que várias pessoas fizeram lá. Faltou alguns que eu não consegui encontrar. Professor, se eu não me engano, eu acho que eu fiz. Mandei para você. Fez, eu vi a sua atividade lá. A gente ficou muito tempo, né? Porque teve uma segunda-feira do carnaval e depois teve a segunda-feira do evento, né? Da Semana da Mulher. Então a gente ficou 2 segundas-feiras sem a gente se encontrar aqui no Meet. 2 semanas. 2 semanas sem falar de caixa, fluxo de caixa, fechamento de caixa, entradas e Não, aí saídas. a aula só uma vez na semana, né? Aí atrasa um pouquinho. Sei. Maria Eduarda, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, com você. Ótimo. Melhor Bom agora, demais. né? 2 semanas sem ter aula, sem ver vocês aqui no Meet, sem poder conversar com vocês. Doido aqui para ministrar a minha aula, doido para falar de fluxo de caixa, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, fechamento de caixa. Vocês conseguiram ler aí pelo menos um pouquinho da apostila que eu enviei para vocês? Sim, eu li todinho. Pequena, né? 6 páginas. É, Assim, praticamente a gente está assim fazendo uma análise da parte teórica do conteúdo, né? Porque se vocês aprenderem a parte teórica, a parte prática é muito fácil, né? É lançar os dados numa planilha. Então, eu até na primeira aula lá eu tentei montar uma planilha aqui, mas tive algumas dificuldades. Mas a gente vai montar, né, uma planilha para a gente poder. Marília, boa noite. A gente vai montar, a gente vai aprender essa parte teórica, né, sobre caixa, fluxo de boa caixa. noite, Tudo bem? joia. Beleza. Então a gente vai aprender um pouco, né, na prática o que é o fluxo de caixa e depois a gente vai aprender a fazer os lançamentos na planilha. Eu vou organizar uma planilha aqui bem, assim, com bastante informação, mas uma planilha simples para a gente poder fazer os lançamentos. E aí um dia a gente vai tirar uma aula para a gente poder fazer os lançamentos para vocês terem ideia de como faz. Mas a questão dos lançamentos não é difícil. Sim? Eu não estou ouvindo nada que o senhor está dizendo, porque tivemos muito aqui. Só olhando. Tá ruim, não tá saindo aí bem o áudio? É porque aqui está chovendo muito, aí tá Chuva. bem baixinho. Chuva. Aqui choveu durante o dia. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui o volume. Só um minuto, pessoal. Boa noite, Ludmila. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, tirando essa, como é que fala? Essa tipo a pandemia de dengue que tá, né? Você mora em Santa Helena? Moro sim. Em Santa Helena eu vi falar que o negócio aí não tá bonito não, né? Tá não, já tive 2 parentes que pegou e agora meu irmão pegou, já tá internado tem um bom tempo. Misericórdia. E Santa Helena
A gente sabe, assim, meus colegas, né, que trabalham em Santa Helena me passaram que teve um surto, né, de H1N1, H1N2, dengue e coronavírus, assim, tudo misturado, né? Muita gente. Nós tivemos lá do Cotec 3 pessoas internadas na mesma semana com dengue e H1N1. Em casa tem É um difícil. dengue. Eu e minha menina tá gripada, gripe. Minha menina está dando uma febre. Misericórdia. Melhoras para vocês, pessoal. Melhoras para Obrigada. vocês, seus familiares, tá? Com fé em Deus isso vai passar. E a gente vai, daqui uns dias, poder fazer festa novamente. Amém. Então, voltando aqui à questão do fluxo de caixa, eu vou tentar falar um pouco mais alto para que vocês possam me ouvir, né? Principalmente aí onde está chovendo, né? Que acaba atrapalhando um pouco por conta do barulho da chuva. Mas eu vou aqui tentar falar um pouco mais alto para vocês entenderem. Eu passei para vocês uma apostila, a apostila 02, que é aquela atividade da segunda-feira passada. Pedi vocês para lerem lá a apostila, né, e fazerem uma atividade, uma pequena atividade, número 1 e número 2, bem simplesinha. Eu vou apresentar essa apostila aqui para a gente poder conversar um pouco sobre ela e depois a gente vai apresentar a apostila de número 03 também para a gente poder comentar um pouco sobre ela, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa visualizar a apostila e fazer alguns comentários. Bom, essa daqui é a apostila 02, né, que eu enviei para vocês na segunda-feira, para vocês lerem e fazerem a atividade. Então ela vai falar exatamente de fluxo de caixa, um estudo bem simples, bem assim muito objetivo, né? O que é um fluxo de caixa? Com base aqui no que nós já estudamos, com suas palavras, você consegue me falar o que é um fluxo de caixa? Se você souber, pode falar, qualquer um de vocês. Não falem todos ao mesmo tempo, porque senão a gente não vai conseguir entender. Para poder ter um controle do que entra, o que sai, o lucro. Certo. Um controle. Mais alguém? Eu. Assim, no que eu entendi, é isso aí que a Karine falou, né? As entradas e saídas. E também, assim, para você ter o controle, como ela falou. E também, assim, uma coisa muito importante para você ter ali. Como que eu posso falar? É o controle mesmo, né? Assim, do que tá precisando. Tipo, se precisa fazer uma promoção daquele estoque que tá parado e tal, entendeu? Para movimentar o caixa, né? No meu entendimento foi isso. É muitas outras coisas, né? Na verdade, o fluxo se resume. Uma empresa não pode ficar sem um caixa, na verdade, né? Então, eu acho que tudo se inicia ali, porque e tem que ter um total controle. Eu estava até vendo esse outro material que você mandou aí agora, e tem umas coisas assim, é bem parecido com o primeiro, mas eu vi umas coisas bem interessantes aí. Eu gostei bastante desse próximo. No início da aula você estava falando aí questão de conta, tal, tal, tal. Eu estava pensando, eu acho que depois que a gente começa a fazer, além do hábito, a gente fica, parece que meio viciado naquilo. Tudo você quer fazer a conta, sabe? Não, gastei tanto, tantos centavos, porque, assim, no caso aí, o material fala de empresas, né? Então, as empresas fazem conta de tudo, né? Até daqueles 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, que para eles fazem diferença, né? E é o que a gente não faz, né? Verdade. Para a empresa, cada centavo tem valor. E para nós também tem.
A gente não A pode. gente só não faz. A gente tem que aprender, tem que colocar isso no coração. Cada centavo tem valor, né? Então, alguém mais se arriscaria a falar um pouco também? Parabéns aí às meninas que já falaram. Alguém mais gostaria de falar um pouco também, né, sobre esse assunto de fluxo de caixa? Não. Pessoal, o fluxo de caixa é exatamente isso que as meninas falaram. E a gente pode complementar um pouco mais, né? Tudo que você ganha entra no caixa da sua empresa. Tudo que você gasta sai do caixa da sua empresa. Então, quando a gente fala do fluxo de caixa, trazendo assim para a sua vida pessoal, você vai receber o seu salário, digamos que você vai receber ali os seus R$ 2.000 por mês, né? Algumas pessoas aí devem ganhar bem mais, né? 10 mil por mês. Aí você recebe lá os seus 10 mil por mês. E aí você vai destinar esse dinheiro para alguns compromissos que você já tem. De repente a parcela do carro, parcela da casa. De repente você vai destinar para um cartão de crédito. De repente você tem aquela conta em aberto ali no lanche da esquina. Você vai ter que pagar, né, o que você comeu durante o mês, durante aquele período. Então você começa a distribuir o seu salário. Então, quando a gente coloca isso numa planilha, na prática, nós estamos fazendo o quê? O fluxo de caixa do meu salário. Então a empresa não é diferente. Quando a gente fala de fluxo de caixa, é tudo que entra. Então a empresa vendeu um produto, ela entrou no caixa, aquele valor. Mas por quanto aquela empresa comprou aquele produto? Digamos que ela comprou o produto por R$ 5.000, vendeu por 10. Entrou R$ 5.000 no caixa da empresa livre. Né? Se eu fizer o fechamento daquele dia, por exemplo, ela comprou e vendeu no mesmo dia. Eu fiz o fechamento de caixa, então ela teve um lucro ali de R$ 5.000. Só que a gente sabe que o procedimento de empresas é um pouco mais burocrático. Às vezes eu compro um produto hoje e vendo ele daqui 2 anos. Compro um produto hoje daqui 6 meses, 2 meses. Mas quando eu compro aquele produto, o dinheiro sai do meu caixa. Quando eu vendo o produto, o dinheiro entra no meu caixa. Então é um fluxo contínuo de entradas e saídas ao mesmo tempo. Mas eu sempre preciso estar fazendo os fechamentos para saber se a minha empresa está dando lucro, se a minha empresa está dando prejuízo, se eu tenho condição de fazer investimentos na minha empresa ou não. Né? Se eu tenho muitas despesas que eu posso, né, cortar ou não. Né? Às vezes eu tenho muitas coisas que não dá para cortar. Por exemplo, o salário lá, né, do meu funcionário. Meu funcionário ganha um salário mínimo por mês. Tem como eu fazer um corte nisso? Não tem. Então ele ganha um salário mínimo por mês e vai continuar ganhando. Mas, por exemplo, a energia. Eu tenho 10 lâmpadas ligadas. Eu posso desligar 8 lâmpadas e deixar 2 e eu vou conseguir, né, fazer o serviço ali com 2 lâmpadas. Eu consigo reduzir na minha energia, né, com essas lâmpadas que eu vou desligar. Eu posso fazer um corte ali. Outra questão. Eu tenho uma internet que me custa R$ 300 por mês. Eu posso avaliar uma possibilidade de conseguir uma outra internet para pagar 250 com a mesma qualidade, lógico. Então eu tenho que avaliar e analisar tudo isso. E eu só consigo fazer essas análises se eu tiver o meu fluxo de caixa organizado, para eu saber quanto eu estou gastando, quanto eu estou ganhando, quanto está entrando no dia a dia dentro do caixa da minha empresa, quanto está saindo do caixa da empresa. Se há um equilíbrio entre saídas e entradas, então eu vou tendo o meu fluxo de caixa, né, contínuo organizado, eu consigo fazer essas análises. Se eu não tenho, eu não consigo fazer. Então por isso é tão importante que a empresa tenha o fluxo de caixa. Aí aqui nós temos o que é um fluxo de caixa. Inclusive foi uma das perguntas que eu deixei para vocês lá no Class. Então é uma ferramenta que possibilita acompanhamento das movimentações financeiras da empresa. Partindo desse pressuposto,
podemos dizer que ele é o meio pelo qual é possível manter a saúde financeira de um negócio. Ou seja, como eu disse a vocês, se eu tenho tudo que entra e tudo que sai da minha empresa organizado, eu consigo manter uma vida saudável da minha empresa. Agora, se eu tenho um negócio, imagino que eu tenho 3.000 mercadorias no meu negócio, e aí eu tenho 3.000 mercadorias dentro do meu estabelecimento, mas eu não tenho controle de como essa mercadoria entrou e nem como essa mercadoria está saindo. No final das contas, o gerente me rouba, o contador me rouba, o meu funcionário me rouba e eu não sei de nada. Não estou dizendo que as pessoas vão fazer isso, mas pode acontecer. Eu já conheço algumas empresas que tivemos aí casos, né, como esse, que aconteceu dentro da empresa. A empresa muitas vezes estava sendo roubada. A Perdigão é uma empresa muito grande, né? Quem conhece aí os produtos Perdigão, Sadia, né? Hoje uma empresa que fez a fusão ali chamada BRF. Imagina o tamanho daquela empresa, né? Tem um fluxo de caixa totalmente organizado, temos ali uma empresa totalmente estabilizada e organizada. E há pouco tempo, né, foi preso lá uns 3 pessoas que estavam desviando o dinheiro da empresa. Ah, mas como que pode um negócio desse, professor? Como que a empresa consegue desviar? Como que o cara consegue desviar o dinheiro da empresa? Uma empresa daquele tamanho, tudo muito bem organizado. Bom, o que os caras faziam? Nós sabemos que toda empresa, ela compra produtos, né? Ela compra EPIs. O que eles faziam? Fazia cotação com as empresas que fazia venda de EPIs e tinha uma empresa que oferecia um certo valor por fora para eles poderem fechar com aquela empresa. Aí o cara ia lá, fechava com aquela empresa e a empresa ali ganhava milhões, né, da Perdigão, e enquanto aquele mesmo funcionário que tinha feito a fechamento de negócio com aquela empresa ganhava por fora ali uns 30, 40 mil reais, né? E o cara comprando fazenda, comprando gado, né? A vida financeira do cara lá em cima, sendo que o cara tinha um salário que não é compatível. Então a empresa conseguiu identificar que havia ali um problema, porque o cara estava, né, indo muito rápido e ele não tinha condição para aquilo. Então a empresa começou a investigar e ela viu que estava sendo feito ali vários extravios de dinheiro da empresa por intermédio de empresas terceiras, né, através de compra de produtos. Então, pessoal, a gente precisa estar ligado, né, nessa questão. E vocês que serão aí pessoas que irão trabalhar dentro de empresas, alguns de vocês já trabalham, né, fazendo fluxo de caixa, vocês têm que ter muito cuidado na hora de utilizar essa ferramenta, né, porque as empresas, elas têm algumas medidas de segurança para quem faz fechamento de fluxo de caixa. E se, porventura, faltar dinheiro no caixa da empresa, algumas empresas já têm ali uma prévia, né, que ela passa para o funcionário dizendo, olha, se faltar dinheiro no caixa da empresa, a empresa vai descontar do seu salário. Pode isso, professor? Não, não pode. A empresa não pode fazer isso, mas muitas fazem. A empresa não pode descontar no seu salário. Ela tem que fazer uma investigação para saber por que faltou aquele dinheiro no caixa. E se porventura o funcionário, né, estiver cometido ali um erro, e talvez esse erro possa ser corrigido, né? Agora, se o funcionário estiver roubando da empresa, aí sim esse funcionário vai ser demitido por justa causa, porque está roubando da empresa. Mas a empresa pode descontar? Não. Tem algumas empresas que dão um benefício. Eles falam do benefício do fechamento de caixa. Aí é um benefício lá, tipo, a empresa vai te dar um bônus. Um bônus de R$300 se o seu caixa fechar, né, no azul todas as vezes. Aí chega num determinado momento, o seu caixa fecha no vermelho.
A empresa pode descontar no bônus? Sim. Naquele bônus que a empresa te dá, por exemplo, de R$ 300, ela pode descontar caso falte dinheiro no seu caixa. Ela pode descontar do bônus. Do seu salário ela não pode, mas do bônus ela pode. Então ela vai comendo ali o bônus que ela te dá, caso o caixa, né, feche no azul. E aí aquele bônus vai acabando, né? Se porventura o caixa da pessoa for fechando ali no vermelho, no vermelho, no vermelho. O que é fechar a caixa no vermelho? Às vezes falta dinheiro no caixa. R$ 2, R$ 3, R$ 10. Às vezes por um troco que a pessoa passa errado. Às vezes por uma informação que ela lança errada. Então, quem trabalha com fluxo de caixa, principalmente caixa contínuo, caixa do supermercado, olha, tem que tomar muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. Porque se faltar, a empresa ela não quer perder. Então ela pode descontar no bônus, mas no salário não pode. Aí nós temos aqui um passo a passo, né, para montar um fluxo de caixa bem tranquilo, bem simples. Verifique o saldo inicial da empresa, identifique suas receitas e despesas, separe suas receitas e despesas por categoria, registre todas as entradas de caixa do período estipulado. Esse período pode ser todos os dias, né? Pode ser semanal, pode ser mensal, trimestral, semestral e anual. Geralmente toda empresa faz fechamento de caixa diário. Aí é interessante fazer um fechamento de caixa mensal e, se possível, trimestral. Por que isso? Para facilitar a análise do gestor ou do proprietário da empresa. Então ele precisa fazer a análise dos dados, dessa forma fica fácil para ele fazer a análise. Para que fazer a análise? Para tomar algumas decisões, do tipo, eu posso fazer um investimento em compras maiores, preciso fazer, devo fazer, não devo fazer. Então ele precisa de informações para tomar as decisões. Debaixem todas as saídas do caixa do mesmo período. Se for do dia, então fechou o caixa da baixa, né, em todas as saídas. Pode ser também semanal, trimestral, semestral, anual, mas o importante é que seja feito essas baixas. Atualize os lançamentos sempre que necessário. Como vou fazer essas atualizações? Sempre que entra um produto na empresa ou sai um produto da empresa, né, ou eu compro ou eu vendo, eu preciso fazer uma atualização nos lançamentos, porque houve ali uma mudança que se faz necessário ser lançada. Utilize o sistema para facilitar a manutenção. Então os sistemas eles vêm para ajudar e ajuda muito, né? Como eu disse a vocês, quando você tem um sistema, o próprio sistema contabiliza para você, né? Você só precisa aprender a fazer os lançamentos de forma correta. Bom, agora nós vamos aqui para a nossa planilha que eu enviei para vocês hoje, também falando um pouco sobre fluxo de caixa. Aí é aqui faz a mesma pergunta de cara, o que é um fluxo de caixa? Então vamos reforçando essa mesma pergunta para que vocês possam memorizá-la. Para quando alguém disser para você assim, o que é um fluxo de caixa? Aí você já vai saber de cara falar, olha, fluxo de caixa é isso, isso, isso e isso. Então, o fluxo de caixa é o movimento das entradas, recebimentos, vendas à vista, a prazo, duplicatas e etc. E saídas, né, que são os pagamentos, compra à vista, a prazo, duplicatas, despesas e etc. Aqui são alguns exemplos, mas nós temos muitos outros, né? Vocês estão fazendo balanço patrimonial aí e vocês já se identificaram aí, identificaram muitas outras despesas, também muitas outras formas de entrada de dinheiro no caixa. Aí nós vamos aqui, eu não vou ler toda a apostila, porque eu acredito que você já leu, então a gente vai fazendo um estudo, um comentário sobre o assunto aqui bem
esmiuçando aqui o assunto para ficar mais tranquilo e menos cansativo. Então nós temos aqui vamos ver. Como eu disse a vocês, a questão do fluxo de caixa, quando a gente tem um fluxo de caixa muito organizado, a gente consegue tomar algumas decisões importantes. Por exemplo, aqui tem até algumas decisões que eu coloquei aqui: antecipações de decisões importantes, planejamento de investimentos, organização de promoções, excelentes negociações com fornecedores e outras medidas que evitam dificuldades financeiras. Quando eu tenho um fluxo de caixa organizado, só um exemplo, aí o meu fornecedor ele chega com uma promoção de uma certa mercadoria. Digamos que o cara quer me vender 10 caixas de sabão em pó. E aí esse cara está me vendendo essas 10 caixas de sabão em pó por R$1.000. Só que em outro momento, essas 10 caixas de sabão em pó estavam me custando em torno de R$1.200. Porém, agora na promoção, o cara me vende por 1.000. Só que tem que ser à vista. E aí, como que eu vou saber se eu posso comprar ou não? Eu preciso ver o meu fluxo de caixa. Eu preciso saber se no caixa da minha empresa tem dinheiro suficiente para eu poder pagar aquela mercadoria e aproveitar aquela promoção. Entenderam? Então, quando eu tenho um fluxo de caixa bem organizado, eu consigo fazer esse tipo de negociação. Eu consigo aproveitar essas oportunidades para minha empresa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá ouvindo bem. Vocês estão Sim, tão calados, eu já estava até preocupado com vocês. prestando atenção. Parabéns. Alguma pergunta até aqui? Tá tudo beleza? Sim, tô entendendo certinho. Tá tudo ok. Ótimo. Então, pessoal, quando a gente fala dessa organização do fluxo de caixa, ela é muito importante para o crescimento de uma empresa, certo? Principalmente para essa questão de aproveitar o momento, né? O momento, qual é o momento? O momento em que eu posso... Davi, Oi. Pode falar. vou só te interromper um pouquinho. Certo. Porque aqui, eu estou prestando atenção aqui, mas aí me surgiu uma dúvida agora. Certo. Aí, no caso, nesse exemplo que você deu, as caixas de sabão em pó vai custar R$1.000, né? Aham. Então você vai lá olhar no seu caixa se você tem os R$1.000. Mas, assim, tipo assim, se você tem os R$1.000 no seu caixa, sabendo que você não vai ter o retorno imediato desses R$1.000, no caso, né? Aham. Então, tipo assim, se eu tenho só os R$1.000 no caixa e mais tarde eu tenho que pagar um fornecedor, eu tenho que pagar isso e aquilo, então eu não posso comprar. Já era. Perdi caso, o né? negócio. Era isso, só essa dúvida mesmo. Já era, perdi o negócio, porque se eu tenho o dinheiro no caixa, mas eu tenho uma dívida para pagar, isso significa que esse dinheiro não está disponível. Ele está no caixa, porém comprometido com uma dívida que tem que ser paga mais tarde. E aí quando você olha lá no final do fechamento do caixa, ele vai estar zerado, porque eu tenho que pagar aquela dívida naquele dia. E aí, por exemplo, se eu vou fazer o fechamento, não, vamos fechar o caixa. Aí eu vou ver, não, eu tô devendo R$1.000. Eu tenho R$1.000 aqui, mas eu tô devendo R$1.000 que eu vou pagar hoje. Então meu caixa tá zerado. Não tem como eu comprar. Vou perder a promoção. Ai, isso dói, né? Quando acontece isso com a gente fala assim, vou comprar essa mercadoria. Nossa, o tão sonhado telefone. Eu amo esse telefone, tá na promoção, vou comprar. Aí vai lá, passa o cartão de crédito 10 vezes no cartão de crédito. Aí quando a moça digita a senha e você não tem limite pro cartão para comprar essa mercadoria.
Nossa, a gente fica chateado, né? Por isso é importante o controle, né? Por isso é importante o controle. Agora, se a pessoa tem um controle das suas finanças, automaticamente ela vai lembrar: não, no meu cartão de crédito só tem R$ 1.000 disponível e esse telefone é 1.100, então já era, não vai ter como eu comprar. Né? Ou então ele vai dizer assim: eu quero comprar isso à vista, porém eu só tenho R$ 1.000 em dinheiro, como que eu vou fazer? Não tem como eu comprar, então vou ter que esperar mais um pouquinho, vou perder a promoção. Então, voltando aqui para o fluxo de caixa, viu o quanto é importante a empresa ter o fluxo de caixa bem organizado? Porque ela consegue aproveitar essas oportunidades, bem como ela consegue manter também uma organização. Porque pensem comigo, aí o caixa da minha empresa não está organizado. Digamos que eu deixei de fazer o lançamento, né, daquela dívida, daquele boleto que eu terei que pagar naquele dia. Eu deixei de fazer o lançamento. Eu não lancei ele no caixa, ele está lá em cima da mesa. E aí chega a promoção. E eu falo: quanto tem no meu caixa? Ah, nós temos R$ 1.000 aqui, tranquilo, não devemos ele. Beleza, então vamos comprar, vamos aproveitar a promoção. Só que aí, 5 minutos depois, eu olho para minha mesa e vejo um boleto que não estava lançado no meu fluxo de caixa. E agora? Problemão, né? Vou pagar multa, vou pagar juros, porque eu não lancei o boleto no fluxo de caixa. Tem pessoas que esquecem de lançar o talão de energia. E aí encosta o talão de energia e não paga. Depois ele está lá bem tranquilo, chega a Enel e corta a energia dele. Ele fala: mas eu paguei o talão desse mês. Sim, você pagou o desse mês. Só que o de 2 meses atrás você não pagou. E a sua energia está sendo cortada. É muito ruim quando isso acontece dentro de uma empresa. Mas acontece porque falta de organização, falta de fazer os lançamentos do fluxo de caixa todos os dias de forma organizada. Vocês viram quanto é importante ter esse fluxo de caixa organizado? Porque a empresa ela vai ter prejuízos se ela não tiver esse fluxo de caixa organizado. E, por outro lado, se ela estiver com o seu fluxo totalmente organizado, ela consegue aproveitar as oportunidades que vão surgindo no mercado. Para nós, trazendo para a nossa vida pessoal, não é diferente. Se a gente mantém a nossa vida financeira organizada, quando chega no final do mês, nós não vamos estar devendo nada para ninguém, a gente vai receber o nosso salário, que seja um salário mínimo, um salário e meio, 2, 10 salários mínimos, qual valor que for. Se eu não devo esse meu salário, nem um centavo dele, eu vou ter como organizá-lo de uma forma que eu vou conseguir fazer alguns investimentos. Eu vou conseguir aproveitar algumas oportunidades que estão espalhadas por aí. Eu conheci, às vezes você fala assim: não, mas se eu ganhasse R$ 5.000, minha vida seria diferente. Se eu ganhasse R$ 10.000, minha vida seria diferente. Se eu ganhasse R$ 20.000, a minha vida seria diferente. Gente, se você ganha um salário mínimo e não consegue, você pode ganhar 10, 20, 30 que você não vai conseguir. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem levar uma vida financeira organizada. E conheço pessoas que ganham 30 salários mínimos e não conseguem levar uma vida financeira organizada. Está devendo em bancos, né? Está comprando casa fiado, comprando carro fiado, tem que pagar prestação de cartão de crédito, ganhando 30 salários mínimos por mês. Eu conheci uma pessoa e ela ganhava 30 salários mínimos por mês, e isso ela aposentou com 38 anos de profissão.
ela trabalhava no Ministério da Agricultura e Pecuária, veterinária, concursada do Ministério. Ganhava 30 salários mínimos por mês e vivia endividada. Então não é o valor que você ganha. Você precisa colocar a cabeça no lugar e dizer assim, não, eu preciso me organizar. Por que que às vezes a pessoa fala assim, não, quando chegar no final do ano, eu vou pegar o meu 13º e aí eu vou pagar minhas dívidas e aí eu vou começar do zero e eu não vou me endividar mais e eu vou, né, vou trabalhar seguro. E aí quando chega no final do ano, pega o 13º e ao invés, né, de se organizar para poder começar uma vida nova, com projetos novos, né, fazer alguns investimentos, aí já começa a fazer um monte de dívida. Às vezes a gente precisa parar um pouco e analisar. Porque se a nossa vida financeira não está bem, se a gente não está conseguindo manter uma organização na nossa vida financeira, toda a nossa família sofre. Entenderam? Então é muito importante vocês terem essa visão. Uma empresa, se ela não manter a organização do seu fluxo de caixa, da sua vida financeira, ela quebra, ela fale, ela fecha as portas. E nós, como pessoas físicas, se não mantermos ali a nossa vida financeira organizada, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir, né, às vezes, comprar aquele tão sonhado carro, às vezes a gente não vai conseguir comprar aquela tão sonhada casa, às vezes a gente não vai conseguir ter aquele tão sonhado apartamento, né? Então a gente precisa focar, né, naquilo que a gente quer e lutar contra os nossos desejos carnais, né, de querer gastar o nosso dinheiro antes bem de ganhá-lo. É uma coisa, né? É gastar antes de ganhar. Aí depois a gente ganha, já tem que pagar aquilo que a gente já, às vezes já comeu, às vezes já bebeu, às vezes, né, já nem existe mais. Bom, nós temos aqui um exemplo de fluxo de caixa. Pessoal, não estou chamando a atenção de vocês não, tá? Só estou orientando vocês. Vocês pensassem, não, o professor está chamando a atenção. Não, eu não conheço a vida financeira de vocês. De repente tem pessoas aqui, né, muitas pessoas, né, com a vida financeira bem organizada, né, não está devendo nada, né, tem o dinheirinho guardado. Então, pessoal, a gente aqui eu só dou sugestões e eu ensino para vocês o certo. Aí cada um. Não é o meu caso não, viu, Davi? Mas assim, por mim tá tranquilo. Eu acho muito bom porque, assim, para mim, me faz refletir muito, sabe? Assim, em questão de gastar o que tem, o que não tem, cartão, nananana, né? Assim, eu acho bom porque isso faz a gente refletir. Você ficar ouvindo isso te faz refletir, querendo ou não, né? Com certeza. Então, por mim tá tranquilo. Tô gostando de ouvir. Então vamos lá. Vamos dando continuidade aqui. Nós temos aqui um exemplo, né, de fluxo de caixa bem simples. Nós temos aqui o total das entradas. Nós temos aqui 15 mil na segunda-feira, na terça-feira 7 mil, na quarta-feira 5.500. Vendas aqui de cartão de crédito, 10 mil reais na segunda-feira, na terça 2, na quarta 5. Boletos, 5 mil na segunda, 5 na terça e 500 na quarta-feira. Nós temos aqui o total de saídas. Então nós temos 12.500 na segunda, 4.500 na terça e 13.500 na quarta-feira. Aí nós temos aqui a questão dos fornecedores, não vou falar tudo aqui para a gente ganhar tempo. Nós temos aqui outras despesas, saldo operacional e o saldo inicial, né, que era aqui de 6.500. Agora nós temos um saldo final de 1.500 no vermelho. Quando aparece de vermelho, é porque nós temos aqui R$ 1.500 de dívida. Então, o nosso caixa fechou no vermelho. Isso não é bom.
quando o caixa está fechando no vermelho. Não significa, né, que você está endividado, que a sua empresa já está quebrada, porque nós fizemos o quê? Um fluxo aqui de segunda, terça e quarta. Pode ser que na quinta-feira esse número aqui mude, né? Pode ser que na sexta-feira eu consiga mudar isso daqui, certo? É só para vocês entenderem. Nós temos então o fluxo de caixa, serve para basicamente mostrar a realidade e situação financeira da empresa, refletindo as ações e gestão financeira. Quando bem aproveitado, pode garantir o sucesso da empresa, aumentando o lucro, restabilizando o dinheiro, garantindo liquidez e até reduzindo custos. Aí nós temos o fluxo de caixa aqui operacional, que é gerado pelas receitas e despesas de uma empresa no período específico. Ele mostra os resultados obtidos da empresa e a variação do capital de giro. No entanto, ele não contabiliza os investimentos ou a necessidade de capital. É só um fluxo contínuo que a gente faz todos os dias. Temos o fluxo direto. Esse tipo de fluxo registra o recebimento de pagamentos de atividades operacionais sem realizar qualquer desconto, o recebimento de pagamentos organizados em classes de acordo com a natureza contábil, e a vantagem é permitir as informações de caixa, permitir que as informações de caixa fiquem disponíveis diariamente. Fluxo de caixa direto. Fluxo de caixa indireto. Esse tipo de fluxo não baseia-se exatamente em análise de fluxo de caixa, mas nos lucros e prejuízos. Nós temos aqui também o fluxo de caixa projetado. Com o fluxo de caixa projetado é possível planejar as próximas iniciativas com base nos resultados obtidos no passado. Isso aí a gente analisa os dados que foram lançados no passado e a gente faz uma projeção para o futuro. O que é preciso fazer deste modelo é analisar os dados presentes e fazer uma média, né, e projetá-las para o futuro. No passado, no mês passado, nós conseguimos vender 10 mil, e esse mês nós vamos conseguir quanto? A gente pode fazer uma projeção de 10 a 15, né, e trabalhar para que isso seja cumprido. Fluxo de caixa livre. Esse mede a capacidade de um negócio tem de gerar capital de curto, médio e longo prazo. Para isso ele indica um saldo da comparação do fluxo de caixa operacional. Para fazer é preciso recorrer a dois relatórios. Um que projeta resultados pelo período de 60 e 90 dias e o outro que apresenta a estimativa para um prazo de 2 a 5 anos. Por que fazer fluxo de caixa? Nós já falamos muito sobre isso, né? Por que nós fazemos o fluxo de caixa? Nós precisamos, né, tomar algumas decisões dentro da empresa. Tem até algumas vantagens aqui do fluxo de caixa, eu quero lê-las para vocês. Prever, planejar e controlar as entradas e saídas. Avaliar se o recebimento será suficiente para cobrir todos os gastos. Antecipar decisões quanto à falta ou sobra de dinheiro no caixa da empresa. Descobrir se a empresa está com aperto ou folga financeira. Ter subsídio para ajustar o preço de venda. Verificar a possibilidade de realizar promoções ou liquidações. Confirmar se os resultados serão suficientes ou se há necessidade de dinheiro extra. Então, nós temos algumas vantagens do fluxo de caixa, né, que a gente pode estar aí trabalhando e executando no nosso dia a dia. Essas vantagens, elas dão para a empresa uma margem de crescimento, né? E se a pessoa tem isso de forma bem organizada, a empresa vai crescer com certeza. Qual a importância do fluxo de caixa? De forma resumida, o fluxo de caixa possibilita real conhecimento da empresa. Isso melhora o desempenho financeiro através de otimização de alocação de recursos, além de fornecer informações seguras para embasar decisões. Além disso, o fluxo de caixa é importante para
Além dele, né, possibilitar esse real conhecimento da empresa, eu vou saber o que a minha empresa está vendendo, o que tem no caixa da empresa, o que eu tenho de estoque, né? Quanto eu preciso fazer de investimento em novos produtos que eu preciso comprar para vender. Então, isso é muito importante para a empresa. Isso faz com que a empresa consiga crescer. Além disso, né, o fluxo de caixa é importante para prever as necessidades de entrada de recursos com tempo de análise para escolher a fonte com menor custo para a empresa. Prever períodos onde sobrará recursos para aplicações. Enfim, não vou ler isso daqui porque a gente já falou bastante sobre esse assunto para não ficar uma aula muito longa, né? Nós já estamos aí com quase 1 hora falando. Garantir o sucesso na gestão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais simples da gestão financeira, mas apesar de simples na teoria, na prática é importante criar uma cultura de planejamento para ter sucesso. Para isso é preciso dedicação, constância, disciplina, organização. Então, se nós pegarmos essas 4 opções e trazer para a nossa vida financeira, nós vamos conseguir organizar a nossa vida financeira. Primeiro, dedicação. Segundo, constância, né? A gente tem a mania de dizer assim, na segunda-feira eu vou começar o regime. Aí a gente começa na segunda e já para na terça. Aí a gente fala assim, na segunda-feira eu vou começar a ir para academia. Começa na segunda, na terça já parou. Então, muitas vezes a gente não tem essa constância. Não, eu vou começar a me disciplinar para eu poder ter uma vida financeira saudável. E aí a gente começa a disciplina e um mês depois a gente já desiste da disciplina. Não, a gente precisa ter dedicação, constância, disciplina. Tem que ter muita disciplina para conseguir organizar a vida financeira e organização. Precisa anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Precisa organizar, colocar isso no papel. Porque aí quando for ali no final do mês, você vai saber onde foi o seu dinheiro. Ao finalizar o ano, você vai saber quanto você gastou, né, com as coisas que você gastou, se realmente precisava gastar com aquilo que você gastou. Né? A gente precisa fazer esse tipo de análise. Eu vou gastar, por exemplo, eu recebi o meu salário, R$2.000, vou fazer uma compra. Aí eu chego lá para comprar. E aí eu compro arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, papel higiênico. Aí eu compro verdura, frutas. E aí eu vou passando ali e vejo a seção dos chocolates. Nossa, a boca enche de água. E aí eu olho para ele, ele olha para mim e parece que há um clima ali, né, entre nós, né, eu e o chocolate. Mas aí eu penso, se eu comprar o chocolate, pode faltar o dinheiro da gasolina. Qual que eu vou priorizar? O chocolate ou a gasolina para eu poder levar os meus filhos para a escola, para eu poder trabalhar? E aí? Eu vou ter que escolher. Então é sempre muito importante, estou citando esse exemplo, mas existem muitos outros. Tem coisas que a gente pode priorizar, tem coisas que a gente pode abrir mão. Ah, eu vou abrir mão esse mês. Quando for no mês que vem, aí eu não vou precisar sofrer por causa do chocolate, porque no mês que vem, às vezes eu posso abrir mão de outra coisa e comprar o chocolate. Então eu posso, né, equilibrar as minhas despesas para que eu possa ter uma vida financeira saudável. Então isso preciso de dedicação, constância, disciplina e organização. Senão eu não vou conseguir. Na empresa não é diferente. A empresa precisa disso, né? Se ela não tiver isso, ela não vai sobreviver no mercado. Aqui nós temos aqui investimentos em algumas ferramentas de gestão. Espera aí.
Melhores práticas para fazer o fluxo de caixa perfeito. Bom, nós temos aqui algumas dicas, né? Tenha controle de todas as informações, nós já falamos sobre isso. Invista em algumas ferramentas de gestão. É muito importante a gente ter no caso da empresa, né? Na nossa vida pessoal, a gente pode criar uma planilha simples. No caso da empresa, ela tem que fazer alguns investimentos em algumas ferramentas. Diminua a necessidade de capital de giro. Quando a gente fala da questão do capital de giro, eu acredito que vocês estão estudando isso em contabilidade, né, gerencial, que vocês estão fazendo, outro módulo. Sim, nós estamos estudando contabilidade financeira e contabilidade básica e também capital de giro. Então, cada pessoa. Quando a gente fala do capital de giro, então eu acredito que vocês já devem conhecer, né, qual que é porque uma empresa precisa ter um capital de giro e para que serve, né, um capital de giro. Então aqui uma dica importante é diminuir a necessidade do capital de giro. O capital de giro garante a continuidade das operações, logo você deve garantir que a saída desse recurso esteja sempre disponível em um volume adequado e aumente sem precisar de dinheiro extra. Você pode conseguir isso negociando maiores prazos de pagamento com seus fornecedores e tentando diminuir o prazo de recebimento dos clientes. Assim, o capital disponível será o melhor possível, dando maior margem para investimento estratégico. Ou seja, eu posso tentar conseguir uma mercadoria com o meu fornecedor para pagar em 60 dias e eu vou pegar essa mercadoria e vou vender essa mercadoria em 15 dias. Então eu vou diminuir o tempo de venda, o tempo de estoque dessa mercadoria. Isso vai fazer o quê? Vai gerar capital de giro, eu vou ter dinheiro em caixa, porque eu só vou pagar o meu fornecedor com 60 dias. Só que a gente tem, para fazer esse tipo de jogada, a gente tem que estar muito atento, porque pode ser que o tiro saia pela culatra. Às vezes eu vou comprando a longo prazo e eu tenho esse dinheiro no meu caixa e eu não faço um investimento adequado, e quando chega a hora de pagar o meu fornecedor, eu não tenho aquele dinheiro, porque o capital de giro ele tem que estar, né, disponível para fazer um investimento estratégico que traga um retorno financeiro para a empresa, porque senão eu não consigo pagar o meu fornecedor. Então é sempre muito importante ter esse jogo de cintura, é muito importante ter essas estratégias, mas fazer isso com muita responsabilidade. Gerencie bem o seu estoque. É importante, essa questão do estoque, pessoal, é muito importante, porque os fornecedores, eles são, assim, bem inteligentes, eles são treinados para isso. E aí ele chega num determinado comércio, e aí, tipo, o fornecedor está lá com 10 mil pacotes de bolacha Mabel parado, quase vencendo lá, e ele precisa dar um jeito de sair daquele negócio. Ele precisa vender. E aí o fornecedor chega no comerciante e fala, olha, eu estou lá, né, com estoque bom de bolachas, eu estou com uma promoção muito boa. Né, mas às vezes o seu comércio não tem saída para aquela bolacha. Às vezes você vende 3, 4 pacotes por mês, mas aí o cara vai querer te empurrar 200 pacotes de bolacha de uma vez só. Porque o negócio do fornecedor é esse, né? Nós vendedores aí que trabalham com venda de produtos, né? Eles já são formados para isso. Ele chega querendo enfiar aquela mercadoria no comerciante, e muitos comerciantes, por não pensar no momento, vai lá e compra. E aí tá lá o cara com 200 pacotes de bolacha que ele vai levar 10 anos para vender. Estoque, gerenciamento de estoque. Então tem que ter muito cuidado para não deixar esse tipo de inseto entrar, né, e detonar o nosso estoque. Porque aí entra uma mercadoria no estoque que vai ser vendida daqui a 3 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem for trabalhar aí com compras, né, controle de estoque, isso aí já é outra coisa, mas também é muito importante a gente ter esse tipo de atenção.
trabalha com fluxo de caixa projetado, projeção de fluxo de caixa, tem um bom planejamento financeiro. Gente, sempre. Planejamento financeiro é tudo na vida de uma pessoa. Planejamento financeiro é tudo na vida de uma empresa. Se ela não tem um bom planejamento financeiro, já era. Ela pode ganhar, faturar muito, mas ela não consegue se manter. Tem que ter um bom planejamento financeiro. Aí nós temos aqui fluxo de caixa, né, como fazer. Nós temos aqui um exemplo. As saídas podem ser divididas nas seguintes categorias: fornecedores, despesas operacionais, despesas com matéria-prima, deslocamento, comissão de produtos ou vendas, empréstimos, salários, contas bancárias, impostos e outros. Então isso aqui tudo seria, né, as saídas. Depois eu vou estar fazendo uma planilha e nós vamos colocar todas essas saídas aqui dentro dessa planilha para a gente poder preencher, poder fazer os lançamentos. Bom, aqui nós temos as principais análises de fluxo de caixa são o saldo final diário e o lucro. Isso aqui é sempre muito importante, mostrando aqui dentro do fluxo que a gente tem. Aqui a gente tem o fluxo. Então, o saldo final, né, que está aqui, na segunda-feira nós tínhamos 4.000, na terça-feira nós tínhamos 6.000, aqui na parte de baixo, 6.500, e na quarta-feira nós tínhamos 1.500 de dívida. Quando ele aparece assim em vermelho com um sinalzinho negativo é porque eu não consegui cobrir todas as minhas despesas daquele dia. Mas como vocês podem observar, na segunda-feira nós tínhamos um caixa bom de 6.500. Na segunda tínhamos 4.000 e na terça nós tínhamos 6.500. E aí na quarta nós já tínhamos um saldo negativo. Pode ser que na quinta-feira aqui, né, esse saldo volta a ser positivo. O importante é que no fechamento de cada mês esse saldo, né, seja positivo. Aí sim a minha empresa está dando lucros. Ela pode até fechar negativo aqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes dentro do mês. Porém, né, os dias seguintes ele precisa cobrir essas despesas. De vez em quando você vê um comerciante aí embranquecendo a cabeça dizendo: amanhã eu tenho que pagar uma duplicata, amanhã eu tenho que pagar um boleto, não sei de onde vai sair. E o cara fica louco, porque o dia dele aqui, no caso a quarta-feira, fechou no vermelho. E aí o cara já fica louco e fala: não, amanhã eu tenho que, né, eu preciso arrumar esse dinheiro para poder, né, cobrir essa despesa. E aí ele fica confiando que ele vai vender as mercadorias do comércio dele para poder conseguir esse dinheiro para poder cobrir essa despesa. Bom, pessoal, e aí? Alguma dúvida? Comentário? Já estão planejando a vida financeira de vocês aí? Na cabeça? Não, eu vou fazer assim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Quando for daqui 2, 3 meses, eu vou ter 10.000 lá no banco guardado, vou conseguir juntar dinheiro, vou comprar à vista. A gente fica, né, pensando: eu quero fazer, eu vou chegar lá. Tem uns 13 anos que eu organizei a minha vida financeira, mais ou menos 13 anos. Então, nesses 13 anos, últimos 13 anos, eu nunca fiquei sem dinheiro. Só que eu não gasto. Assim, vou comprar. É tão bom, né, comprar, mas aí eu paro assim e penso: vou comprar, eu preciso realmente, é necessário comprar? Vou comprar aquela roupa porque está na promoção, mas espera aí, eu tenho tanta roupa lá em casa, nem vai caber no meu guarda-roupa. Vou comprar aquele sapato porque está na promoção, mas espera aí, lá em casa, na minha sapateira, já não cabe mais sapato. Para que eu vou comprar mais um que eu não estou usando nem os que eu tenho? Tem pessoas que o sapato vence lá dentro da sapateira, começa a soltar, né, aqueles pedaços ali, e ele não usa, porque não consegue usar.
mas compra porque está na promoção, porque achou bonito. Então, educação financeira. Não, eu vou comprar por necessidade. Até a gente teve uma palestra e eu achei muito boa, não sei se vocês tiveram oportunidade de participar, e a professora ministrando ali a palestra, ela falando sobre as roupas, né, que ela precisa utilizar no seu dia a dia. E eu achei interessante a forma que ela abordou ali e a forma que ela colocou. Porque ela falou, não, eu tenho 40 aparelhos de roupa. Quantos que eu preciso para utilizar durante a semana? 6 aparelhos de roupa? Então eu vou adotar 6 aparelhos de roupa e eu vou utilizar esses aparelhos de roupa, deixa os outros lá, né? Ou você faz uma doação. A gente precisa, né, realmente ter o pensamento seguinte: eu preciso economizar para eu poder adquirir aquele carro, aquela casa, aquele apartamento. Eu preciso comprar, eu quero comprar, mas para eu comprar eu preciso economizar. Eu quero comprar aquela bicicleta, eu quero comprar aquela moto, eu quero tirar minha carteira. Então eu preciso economizar, eu preciso cortar. O Brasil hoje vive um tempo de corte de gastos. Vocês sabem disso. Nós estamos passando aí por um momento de corte de gastos. Por quê? Porque nós precisamos fazer alguns investimentos. E sem dinheiro não faz. E aí é aquela luta, né? Cortar gastos traz sofrimento para todo mundo. Ninguém quer cortar gastos. Ninguém quer cortar. A gente quer gastar, né? Gastar. Mas e depois que a gente passa por um tempo, né, cortando esses gastos, eliminando essas despesas desnecessárias, aí a gente começa a ter dinheiro no bolso, a gente fala assim, nossa, valeu a pena. Como valeu a pena eu manter minha vida um pouco mais organizada? Hoje eu tenho as coisas que eu preciso, né, que são úteis para mim, e eu tenho o dinheiro para comprar aquilo que eu preciso comprar no momento que eu preciso comprar. Então, é manter uma certa organização. Isso é bom para nós. E é bom para a nossa empresa. E é bom para a sua empresa. Certo? Alguma dúvida? Não? Tá tudo tranquilo? Posso fazer as perguntas? Tá tudo tranquilo. É só nos planejamentos, como você falou aí. A gente faz muitos planos, só que às vezes a questão é a educação, né? Muita gente, assim, na verdade, a maioria dos brasileiros não tem a educação financeira. Por isso que, né, tá da forma que tá, né? Muitos endividados. Mas a gente planeja, né? A gente até planeja. Ah, eu quero até falar, ei, parabéns para mim. Desde quando eu comecei as aulas, eu consegui. Eu tinha uma conta mensal, tipo, todo mês eu pagava, mas assim, era uma coisa assim, tipo, como você falou aí, eu não tinha a necessidade, era só o hábito, entendeu? Todo mês eu comprava. Então, todo mês eu tinha que ir lá pagar. E agora eu paguei tudo. E aí eu eliminei essa conta. Olha que maravilha, por mês eu eliminei essa conta. Ei, parabéns. Parabéns. E aí, o que é que eu fiz? Quando eu preciso, é coisa da natura, tá? Quando eu preciso, agora eu compro o meu cartão de crédito. Por quê? Porque no meu cartão eu tenho um limite certo para gastar. Eu não posso gastar do jeito que eu estava gastando, entendeu? Então, agora eu faço assim, no cartão eu compro, tipo, eu preciso disso aqui esse mês, então eu vou comprar só isso aqui. Não era o caso de quando eu comprava sem ser no cartão, né? Que eu comprava muito e ficava pagando por mês. Então, eu eliminei essa conta e agora eu me controlei, graças a Deus. Ainda tem mais outros para mim colocar em ordem, mas eu vou conseguir. E tá sendo muito bom esse curso. Você vai conseguir. E quando você conseguir, você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como a minha vida melhorou. Porque melhora, gente. A vida da gente melhora. Quando você vai a um supermercado e você fala assim, eu vou comprar o que eu quiser aonde eu quiser. Se o fulano me vende um preço bom, eu compro dele. Se ele não vende, eu compro do outro. Se eu vou comprar um produto, por exemplo, da Natura, ou que seja da Avon, ou que seja qualquer um outro,
Se a pessoa está me fazendo um preço bacana, eu compro, senão não faz diferença, eu compro do outro. Eu tenho como pagar o dinheiro, poder de compra. Quem tem poder de compra? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder de compra. Quem não tem dinheiro não tem poder de compra. É verdade. Ele Quem compra à vista sempre paga menos, né? É isso que é o ditado, né? Mas essa é a verdade. Se você tá pagando à vista, você paga mais barato. Não tem jeito, você paga mais barato mesmo. Farmácia tem medicamentos que é 27%. 27% no medicamento. 15%, 20%. Imagina um medicamento de R$100 você pagar 27%. Você vai pagar R$27 mais caro no medicamento de R$100. Entenderam? R$27, gente, é muito dinheiro. Né? Quando você compra à vista, você tem um... É diferente demais. Eu falo, eu gosto, tenho casas, eu mexo com aluguel, alugo casas e eu faço muitos investimentos nessa área. E tem compras assim que eu vou fazer de material de construção que chega a ter um desconto ali de valor à vista e concorrência e vai de cá e vai de lá e concorre dali. Mas chega a ter desconto aí até de R$800, R$700 de uma empresa para outra, né? E pagando à vista. Então, assim, é muito dinheiro. Telefone. Eu fui comprar esse telefone aqui. Se eu fosse comprar ele numa loja física, eu iria pagar nesse telefone aqui, ó, R$2.300. Aí eu fui numa loja digital, Mercado Livre. Comprei o telefone e paguei R$1.900. Para R$2.300, R$400. Moço, com R$400 eu faço um churrasco para eu e mais umas 3 pessoas comerem. Entenderam? Então é dessa forma. Alguém mais quer falar? Não? Bom, pessoal, então eu quero desejar a vocês aí uma boa noite, né? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula, que será só daqui a 7 dias de novo. Vou sentir falta. Mas, forte abraço para vocês. Vai ter atividade? Não, hoje só mesmo a aula prática. E aí a aula teórica, né? Hoje será só essa aula teórica que a gente teve aqui. Se alguém não leu a apostila, leia lá, por favor, né? Entra lá no Class, leia a apostila, né? E depois a gente vai estar passando uma atividade na próxima aula para vocês, ok? Davi, eu tenho uma pergunta, lembrei agora. Sim, pode falar. Que eu queria perguntar. No início desse curso, a grade tem quatro assuntos, no caso, que é matemática financeira, contabilidade geral, controle de fluxo e gestão de capital de giro. Eu queria te perguntar se você sabe me informar alguma coisa, porque até agora, assim, a gente só teve 3, contabilidade, controle e gestão. A matemática financeira ainda não entrou. Você sabe me falar alguma coisa? É porque vocês estão com a semana lotada. Não tem como a gente colocar ela ainda por enquanto. Ela vai entrar, por exemplo, quando você concluir um desses módulos, aí já entra a matemática, certo? Então, eu acredito que vocês vão concluir os outros 2 módulos, que vocês têm aula mais contínuas, né, durante a semana. E aí, quando vocês concluírem os 2, aí as minhas aulas vão aumentar com vocês e já vai entrar a matemática também. E aí vai bem rápido o processo. Entendi. Certo. Mas pode ficar tranquilo, é porque a gente... E qual é o final, o término? Eu não sei te falar, porque eu não estou com a grade aberta aqui agora. Então eu não estou com o planejamento do curso aberto aqui para eu poder te falar. Mas são em torno de 40 horas cada módulo. Se é 40 horas cada módulo, se você pegar... eu não sei quantas aulas vocês já tiveram com as meninas, com a professora Maria. Qual delas que vocês têm 3 aulas por semana?
com a Maria ou com a Lucivane? Não, nenhuma. Duas com a Maria Aparecida, né? E duas com a E Lucivane? duas com a Lucivane. Não, então E uma vamos com terminar você. juntas. Desculpa interromper, mas se eu não me engano, o dia que eu vi que eles passaram, o término do curso é dia 9 de maio. Então, porque aí as duas vão terminar juntas. Elas vão terminar juntas. Aí vai entrar a matemática e aí vocês vão continuar comigo, porque eu estou tendo só uma aula por semana. Aí entra a matemática e aí são 40 horas. Então, são 3 horas diárias, né? Eles são em torno de, se eu não me engano, 15 aulas. 15 aulas ao todo. Mas fiquem tranquilos, vai Obrigada, dar tudo certo. Ludmila. Eu estava na dúvida, na verdade, nessa data do dia 9. Só que eu estava pensando na minha cabeça, que eu não anotei aqui, que era dia 9 de março. Por isso que eu estou perguntando, falei, gente, mas 160 horas parece que passou tão rápido. Então é isso mesmo, acho que é isso mesmo, dia 9 de maio mesmo. Obrigada, Ludmila. Por nada. Certo, pessoal. Então, boa noite. Muito obrigado a vocês aí pela participação. Boa noite. Boa noite.